Eu sou Clarissa Sodano, esse é o nosso segundo vídeo da série Escutar a Infância. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês alguns conceitos como o olhar antropológico para as crianças, o conceito de parentalidade positiva e intuitiva, o conceito de musicalidade comunicativa e no final vamos explorar algumas estratégias de estimulação musical para as crianças. Venham comigo, espero que vocês gostem. Bem, vamos dar continuidade à nossa apresentação, então. E no vídeo de hoje, eu queria começar com uma reflexão. A infância em nós e a infância no outro. A infância na criança da qual estamos cuidando. Queria começar com essa frase que está num livro organizado pela pesquisadora Adriana Friedman. Ela diz assim: possibilitar que as crianças vivam plenamente suas infâncias a partir das suas expressões e ressignificar ações adequadas a interesses e necessidades dos diversos grupos infantis, ou seja, na família, na escola, na comunidade em que vivem, é o grande desafio que se apresenta para a educação das novas gerações. Então, a Adriana está apontando para nós essa importância de levarmos em conta as expressões das crianças e ressignificar essas expressões através de ações adequadas. Dessa forma, então, eu me coloco essa questão e queria que vocês refletissem comigo. Como é possível assumir um olhar antropológico para a infância? Olhar para a infância com essa visão quase que de um pesquisador da antropologia, né? A gente percebe que as crianças têm as linguagens e suas culturas próprias, suas formas de brincar, né, muito próprias, são atores sociais e têm a própria voz. Interesses e necessidades diversas que vão variar conforme os contextos nos quais essas crianças crescem e se desenvolvem. É preciso, então, ter esse olhar e uma postura antropológicos, tomando distância, respeitando o momento da criança, silenciando quando é o momento de silenciar e deixar que a criança apareça para nós. Nem sempre as nossas intervenções, as nossas propostas vão ser uma garantia de que a criança vai responder da forma com a qual a gente espera, né? Que ela vai aprender e se transformar como nós imaginamos. Então, as crianças têm uma forma própria de se apropriar daquilo que lhes é oferecido, né? O nosso olhar antropológico, então, é esse olhar cuidadoso, de respeito, paciência, calma e de se colocar também no lugar dessa criança. Então, como é possível olhar as crianças de forma antropológica? Mantendo respeito a elas, mantendo uma ética, né? Nós somos adultos, temos que respeitar as crianças em seus direitos básicos, termos também uma conexão, um vínculo direto com esse grupo de crianças ou com essas crianças das quais cuidamos, e um ponto fundamental, empatia e desejo de estar com aquelas crianças ou com uma criança, né? Então, esses 4 itens são de fundamental importância para que esse olhar antropológico seja feito de maneira completa, integral, né? E principalmente respeitosa, empática, ética e que cria uma conexão, uma interação saudável com as crianças. Aí eu queria colocar para nós essa questão, e a infância em nós? Como que nós conseguimos rememorar as vivências e as emoções desse tempo que passou também para nós, né? E cuidando de crianças, é preciso que a gente se coloque algumas questões, né? O que gostaríamos de resgatar da nossa própria infância? O que foi bom para nós que a gente gostaria agora de experimentar com essas crianças das quais cuidamos, né? De uma maneira revisitada, em um novo contexto, e qual parte de nós e o quanto de nós estamos dispostos a dividir com as crianças. Fundamental que a gente se faça essas perguntas para que a gente possa contribuir de forma positiva para essa arquitetura do cérebro infantil, né? Então, vamos discutir esse aspecto agora.
A arquitetura do cérebro depende dos estímulos oferecidos por nós, né? Então, o cérebro do bebê, ele é esse sistema que vem preparado, mas ele depende do ambiente para que ele seja formatado de uma determinada maneira, né? Os aprendizados novos, eles implicam necessariamente em mudanças estruturais no cérebro. Os bebês, eles nos imitam nossos padrões de comportamento e as nossas respostas ao ambiente. Então, nós somos, sim, exemplos, sempre, né? Ainda sobre esse tema, eu gostaria de citar uma frase que Gerson Farias utiliza no seu texto, o que os bebês sabem, um modo diferenciado de pensá-lo, um texto facilmente encontrado, de 2008, né? Vocês podem procurar na internet por essa referência, eu recomendo, né? Ele vai nos dizer assim: genética contribui para com o ambiente e vice-versa. Devemos torcer por genes saudáveis, bem como por um ambiente adequado, não esquecendo o papel da cultura nesse processo. A gente sabe que as nossas crianças não são iguais, né? Temos crianças que nascem com uma série de deficiências, nascem com questões ligadas ao desenvolvimento neurológico, ao desenvolvimento físico, que prejudicam, em grande parte, o desenvolvimento global deles. Mas é preciso que a gente apresente um ambiente adequado com a ideia de otimizar esse desenvolvimento da melhor forma possível, né? Como a gente conseguir tirar o melhor dessa criança, né? Então, para isso, uma mediação adequada da nossa parte é fundamental, né? Para que essa criança consiga transitar efetivamente nos diversos ambientes que possibilitam seu desenvolvimento integral. Vamos entrar agora num outro conceito, que é o de parentalidade positiva, né? O que é a parentalidade positiva e como podemos promovê-la? Esse conceito, ele é usado para descrever um conjunto de atividades desempenhadas pelo adulto, que é um adulto de referência para essa criança e tem o papel de assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento pleno da criança, né? Promovendo a integração social dessa criança e tornando-a progressivamente autônoma, né? Esse trecho vocês podem encontrar na referência que eu já comentei sobre ela no vídeo anterior, que é a publicação do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância. E aí, para que a gente pense numa parentalidade positiva, né, é preciso lembrar de 3 cuidados fundamentais e que são essenciais no desenvolvimento de crianças, principalmente entre entre 0 e 6 anos, até os 6 anos. Então, o cuidado físico é preciso ser garantido, né, garantir alimentação, higiene e vestuário. E, novamente, a gente se lembra das crianças em vulnerabilidade social, como poder ajudar essas crianças, né? O cuidado emocional com as crianças é um segundo ponto importantíssimo, então a gente tem que ter atitudes que promovam o apego, segurança, autonomia para a tomada de decisão, e o cuidado com relação ao social, né? As interações que a criança vai ter, como ela vai ser estimulada nas relações interpessoais que ela vai realizar ao longo do seu desenvolvimento. Então, falamos de parentalidade positiva, a gente entra no campo da parentalidade intuitiva e da musicalidade comunicativa. E a importância desses termos para a educação musical, né? A parentalidade intuitiva, esse casal Hanus e Mestil Papusek, eles discutem muito esse termo. A parentalidade intuitiva é essa habilidade dos adultos de proteger, alimentar, estimular e ensinar as características da cultura para os seus bebês, né? Eles dizem que é uma propensão intuitiva nossa para falar ao recém-nascido, para lhe propiciar os primeiros contatos com a cultura na qual ele vai se desenvolver. E essa parentalidade intuitiva, ela envolve ajustar estímulos vocais, visuais, gestuais e táteis, de forma que esse encontro com a criança seja compatível, empático, com as capacidades que ela tem ali naquele momento de nos entender, né? E aí, esse encontro, a parentalidade intuitiva, esse cuidado intuitivo, ele respeita
as preferências e limitações da criança. Quando a gente fala, então, de musicalidade comunicativa, a gente muda um pouco esse foco e vai falar especificamente de habilidade musical, né? Então, essa musicalidade comunicativa seria, para o Stephen Malloch, uma habilidade inata, universal. Todos os seres humanos nascem com essa musicalidade comunicativa e é vital para a nossa comunicação, né? E essa musicalidade se caracteriza pela capacidade de se combinar o ritmo com o gesto, seja um gesto motor ou sonoro. Nós sabemos que as crianças, assim que nascem, elas têm como principal forma de comunicar, né, o grito, o choro, a vocalização, né? E aí, essa musicalidade comunicativa é uma característica da nossa espécie. A gente precisa das vocalizações para a sobrevivência, né? Mas a música em si, né, a música como forma de expressão, como arte, ela é uma característica da cultura. Então, a musicalidade comunicativa é uma habilidade inata, segundo o Malloch. Coloquei aqui para vocês referências importantes sobre esse tema. Duas professoras de Belo Horizonte, Aline Carneiro e Betânia Paris, trabalham e explicam muito bem esses conceitos nesse artigo de 2011. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem aí a referência do Stephen Malloch, Mothers and Infants and Communicative Musicality. E esse artigo foi publicado numa edição especial da Música e Ciência, de 1999, ano 2000. Então, ficam aí essas duas referências para quem quiser se aprofundar nos temas de parentalidade intuitiva e musicalidade comunicativa. Por fim, então, como que a gente vai experimentar os sons e a música com as crianças pequenas? Quais seriam as melhores estratégias e os melhores recursos, dados esses conceitos que vimos, né, acabamos de ver? Desculpem, voltei aqui. Vamos pensar, então, nos campos de percepção que a gente tem que trabalhar quando a gente tenta fazer uma interação que integre todos esses campos, né? É preciso, então, pensar que a gente tem um campo auditivo, o visual, o tátil, o olfativo e o gustativo. O interessante é que no desenvolvimento infantil a gente consiga estimular todos esses campos de percepção, né? E se temos uma criança surda? E se temos uma criança com uma deficiência visual? Né? Se temos uma criança com questões motoras severas, né? Um atraso motor severo? Não importa. O nosso papel é estimular da maneira correta, de acordo com recomendações médicas, de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos, enfim. É preciso também contar com uma equipe multidisciplinar para que esse trabalho de estimulação seja feito de maneira correta. Mas aí, você, na sua casa, com a sua criança, você, educador, com a sua turma, né, de crianças, como fazer essa estimulação? Então, tente pensar sempre, crianças vão aprender por estímulos que integram, nessa primeira infância principalmente, todos os campos de percepção, tá bem? Então, como realizar uma comunicação, uma interação mais efetiva com as crianças? Vamos pensar em alguns pontos, né? Vamos oportunizar tempos e espaços nos quais as crianças possam expressar de forma espontânea sentimentos e pensamentos. Ah, mas a minha criança ainda não fala, né? A minha criança é muito novinha, mas a sua criança tem a sua forma de se expressar, através do grito, do choro, de outras vocalizações, de melodias pequenas, cantadas, que ela já consegue realizar, né, através da gestualidade, do olhar. Então, manter esse olhar atento, né, de quase científico, para as crianças é de grande valia para que a gente possa deixá-las se expressarem e daí a gente possa colher quais que são ali as capacidades e habilidades que ela já adquiriu naquele momento do desenvolvimento. Uma escuta atenta às vocalizações do bebê é um fato muito interessante, porque nós podemos estimular essas vocalizações, repetir, né, imitar a criança, propor
uma vocalização ou outra para que ela nos imite e repita, e assim a gente pode ir criando junto da criança melodias, né? Isso eu estou dizendo para bebês muito novinhos, né? Isso, então, é uma forma de estimular a vocalização e já ir propiciando e cultivando essa musicalidade na criança, né? Propor também a experimentação de objetos sonoros, né, de diversas fontes. O cuidado aqui tem que ser principalmente com o tipo de material que vai ser oferecido à criança, de acordo com a idade da criança, né? Nada pontiagudo, nada que possa ser facilmente engolido, nada com peças pequenas, é preciso estar atento a esses detalhes, né? Mas muitos objetos de casa podem ser utilizados, colheres de pau, vasilhas plásticas, inclusive uma preferência pelas vasilhas plásticas em função do timbre, né? Os timbres metálicos, muito fortes, muito pungentes, eles costumam incomodar mais crianças, né? A gente não quer danificar também o ouvido das nossas crianças, né? A gente não quer nenhum prejuízo na audição. Então, um cuidado também com esses materiais que serão oferecidos. Tentar materiais que não tenham uma intensidade sonora muito alta, mesmo quando a criança realizar movimentos mais fortes com esses materiais, né? Quando bater muito forte, sacudir muito forte, preferir materiais que não tenham uma intensidade muito forte, tá? É interessante intervir nos espaços de ação do bebê e da sua criança para que ela busque novas soluções. Então, eu estou dizendo tanto no sentido motor quanto no sentido musical também. Ao cantar ali uma música com a sua criança, por volta dos 2 anos, 3 anos, deixe um espaço para que ela complete com uma palavra, né? Por exemplo, alecrim, alecrim. Deixe que ela complete, né? Cante junto com a sua criança, cante com ela, cante para ela, né? Para os menorzinhos, cante muito para a sua criança, assim que ela começar a falar, cante com a sua criança e deixe esse espaço, esses silêncios, para que ela consiga também expressar e criar em cima dessas vocalizações ou com instrumentos também, né? Dançar com as crianças, né? Pegue sua criança no colo, dê a mão para sua criança, dance junto com ela, experimente diferentes ritmos e principalmente experimente o repertório musical familiar junto da sua criança. Toda família tem ali as músicas que prefere escutar, né? As músicas que já fazem parte da tradição familiar, de um convívio de muitos anos. Relembre lá na sua infância, traga a infância que você teve, que você gostava de ouvir, músicas pelas quais você tem um carinho grande, que te trazem boas lembranças. Coloque isso também para a sua criança, né? E explore com ela também novos repertórios. Ouça dela o que ela tem para trazer para o repertório familiar. Às vezes a criança aprendeu uma coisa nova na escola, ouviu uma música diferente, desde que ela te ensine também, né? Esse momento de troca, ele é muito prazeroso. Então, tente criar momentos prazerosos em que a música esteja junto, na família cantando, dançando, estimulando sua criança, ok? Agradeço mais uma vez a atenção, e é isso aí, pessoal. Bem, eu espero que os conceitos que abordamos hoje tenham todos ficado claros, que as estratégias que apresentamos também sirvam de inspiração para o trabalho com as crianças em casa, para esse cuidado com elas. Te espero então para o nosso último vídeo da série Escutar a Infância. Até lá!